Bom, então, como eu estava falando, né, assim, vou repetir, então, só para quem perdeu o slide. A gente teve, lógico, uma aceleração forte, o que a gente chama de subida da curva, né, até o final de maio, comecinho de junho, com uma aceleração muito forte nessa média móvel diária de mortes. E desde o dia 4 de junho, a gente está aí há praticamente 40 dias, né, 39 para ser mais preciso, no que a gente chama de platô, né, numa estabilidade. A média móvel ela tem variado de um piso de 954 mortes por dia a 1.058 por dia. Né? O que isso nos mostra? A doença está controlada no Brasil? Não, isso aqui não comprova isso. E a gente vai ver por quê. Né? Porque o que acontece a doença começa a refluir, a diminuir a sua aceleração em alguns locais, mas, em compensação, ela acelera em outros. E é isso que faz uma certa estabilidade nessa média nacional. Então, vamos falar primeiro de casos. Né? Eu estou falando de casos aqui notificados daqueles 1.800.000 e pouco. Bom, desde o início de junho, do dia 4 de junho, mais precisamente, as cidades de interior passaram a registrar mais casos de Covid do que as cidades da capital. Isso aqui é o acumulado de casos. Né? As capitais, lá no começo da pandemia, respondiam por 77% dos casos. Não é que parou de ter casos nas capitais, continuou tendo, mas em ritmo maior no interior. Aqui no começo de junho, a gente já passou a ter uma maior representatividade do interior no total de casos. E hoje, de todos aqueles 1.800.000 casos que nós tivemos diagnosticados, a gente tem 55% no interior, 35% na capital e 10% na região metropolitana. Se a gente for olhar para a população, né, a população é 63% no interior e 24% nas capitais. A gente ainda tem, provavelmente, uma tendência de crescimento desse percentual de casos, desse acumulado de casos, proporcionalmente falando, nos municípios de interior. Aqui é só para a gente ver em nível estadual o que está acontecendo, é a média móvel diária de mortes, né, aquelas 1.049 no Brasil, aqui de casos, do total de casos no Brasil, quantos são registrados por dia em média em cada estado. São Paulo ainda concentra o maior número de casos, em média nos últimos 7 dias foram 7.362 casos diários registrados, e depois a gente tem Bahia com 2.659, Minas com 2.400, Minas tem crescido muito, se vocês forem observar aqui a curva, esse rosinha aqui de Minas, tem crescido, né, o diagnóstico, a gente tem visto isso no noticiário, inclusive. O Distrito Federal cresceu, agora cai um pouquinho, ele tem feito uma política de testagem um pouco mais em massa aqui da sua população. Eu estou falando de Brasília, acompanho de perto, eles já testaram aí em torno de 20% da população do Distrito Federal, claro, é um lugar menor, né? Mas, enfim, o diagnóstico de casos ainda se concentra muito no estado de São Paulo. Quando a gente olha para a média móvel de novos casos por dia entre interior e capital, a gente vê que no Brasil, dos 37.300 casos aí registrados por dia em média, né, a gente tem 24.000 no interior e 9.800 nas capitais. Né? E a curva do interior, ela está claramente aqui numa tendência de aceleração, enquanto a das capitais começa a desacelerar. Né? Ela cresceu, ficou aqui uma espécie de platô, e agora subindo depois um pouquinho, e agora ela começa, de fato, a cair. Né? Então, a gente tem, de fato, uma aceleração no diagnóstico de casos no interior do país.